Bom, meus amigos, estamos aí examinando alguns dos textos mais famosos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns deles são citados, pelo menos algumas passagens, por oradores, por palestrantes. Como nós falamos aqui em outros momentos, como esse capítulo tem uma série de nuances, não apenas de psicologia, de comportamento humano, né? Seria o capítulo por excelência que Allan Kardec dedica-se a estudar as questões comportamentais, né? Daí a ideia do sede perfeito, é muito mais no sentido de aperfeiçoamento do que necessariamente apresentar uma referência máxima de perfeição. E é curioso que quando Allan Kardec coloca os modelos de espíritas que não se coadunam com a verdade espírita, ele chama de espíritas imperfeitos, para fazer o contraponto com aquilo que é o tema central do capítulo 17, que está todo ele voltado para a questão da reforma interior, da mudança para melhor, da transformação moral, da evolução consciente, ou se quisermos, do desenvolvimento pessoal. Esse é o conceito que estamos aqui examinando. O texto O Homem de Bem é um texto que é tão bem elaborado, é tão hermético, é tão bem conceituado, que é difícil nós colocarmos aqui alguma coisa a mais de um texto que é quase que poético, porque quando Allan Kardec vai descrevendo as características do homem de bem, é quase que uma poesia, que fala das nuances, daquele tipo de moralidade ao qual a humanidade pode aspirar na Terra, embora Allan Kardec conclua o capítulo afirmando que não se trata do máximo, se trata do modelo moral ambicionado, mas que ao alcançá-lo, o indivíduo estaria, a partir daquele momento, buscando ou iniciando desenvolvimentos ainda mais sofisticados, ainda mais desenvolvidos, ainda mais aprimorados, né? Como a dizer, como ele coloca aí, ipsi literis, que ali não estão todas as características do homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho para agregar as demais. Ou seja, Allan Kardec não fechou a questão. É interessante citar algumas curiosidades. Esse texto de Kardec foi ditado pelos Espíritos. Está aí no Evangelho, sem o autor espiritual, mas ele já aparece em O Livro dos Espíritos. Ele já aparece em O Livro dos Espíritos. Só que, no Evangelho, Allan Kardec complementa, porque se a gente for pegar O Livro dos Espíritos, lá no capítulo Perfeição Moral, o último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, esse texto do homem de bem está mais sucinto, está mais sintético. Aqui Allan Kardec amplia, bem elabora. É claro que passou pela supervisão do mundo espiritual esse acréscimo que ele colocou. O texto do Evangelho está mais completo, mas fala de todas as nuances. Eu diria que esse texto aqui, O Homem de Bem, é um retrato de todas as virtudes que a gente vem estudando nos capítulos anteriores. Que aqui fala de perdão e indulgência, capítulo 10, amor ao próximo, capítulo 11, abnegação e renúncia, que é o amor aos inimigos, capítulo 12, discrição e humildade, capítulo 13, que fala da mão esquerda e da mão direita, né? E se a gente for olhar, a gente tem as virtudes que a gente vem estudando ao longo dos capítulos, né? Ali, resignação, capítulo 5, mansuetude e pacificação, capítulo 6, humildade, capítulo 7, né? E se a gente for, pureza de coração, capítulo 8, e a gente vê aí aqueles conceitos sendo desenvolvidos, né? E Kardec coloca parágrafo por parágrafo, né? O homem de bem é um retrato admirável, né, do tipo de moralidade que o ser humano que se envolve com os ensinos evangélicos pode aspirar. É óbvio que se trata aqui de uma busca para toda a encarnação.
para toda a existência, ainda que, como diz o doutor e professor André Luiz Peixinho, ainda que seja homem, ainda que não seja o final da evolução, porque o homem de bem é homem, e há níveis evolutivos que já não estão na fase de homem. Mas aí é querer demais da gente. Eu acho que ninguém vai ficar preocupado com isso agora, né? Porque temos outras preocupações, como lidar com a sogra e essas coisas do dia a dia. Carl Gustavo Jung, o psiquiatra suíço, que investigava a questão da personalidade humana, na segunda metade do século XX, quando ele elaborou a sua teoria psicanalítica, a sua teoria da psicologia profunda, ele chegou à conclusão que os modelos freudianos do inconsciente, do pré-consciente, dos recalques, das repressões, vale a pena essa digressão aqui, todos eles são muito bons para explicar a psicologia humana, mas, como bem perceberam outros psicólogos mais tarde, como Abraham Maslow, Carl Rogers e os grandes psicólogos humanistas e mais tarde os transpessoais, a psicanálise freudiana e tradicional deu uma contribuição valiosíssima na compreensão do ser humano, mas enfatizava os elementos que diziam respeito aos problemas, às patologias, às neuroses, os conflitos, adstrito, portanto, a esses elementos. Uma das grandes críticas que os adversários da psicanálise até hoje fazem à psicanálise é isso, é que é muito boa a abordagem, mas que se centraliza exclusivamente na patologia, né? Na dimensão patológica do ser humano. Não vou entrar no mérito se isso é certo ou errado, se essa crítica é válida ou não, porque há polêmica na academia sobre isso, há discussões sobre isso. Mas essa é uma crítica, uma das mais famosas, da patologização do ser humano pelo modelo psicanalítico freudiano. E Jung, embora não fosse psicólogo humanista, né, porque a psicologia humanista é um contraponto à psicanálise e tentava enfatizar justamente o oposto, os potenciais. E aí é uma crítica à psicologia humanista que os psicanalistas fazem, dizendo que eles romantizam demais o ser humano. Mas Jung, que não era necessariamente psicólogo humanista, era discípulo da própria psicanálise, ele procurou entender e chegou à conclusão que a psicanálise dava conta, sim, de uma dimensão do ser humano, mas havia um outro aspecto psíquico do ser humano que era necessário se voltar para. A partir da década de 50, Jung vai morrer na década de 60, portanto vai ser no final da existência dele, ele vai se dedicar a examinar mais profundamente a questão da consciência. Até aquele momento, o inconsciente e os conflitos inconscientes eram o tema principal das academias. E a consciência era considerada um elemento de pouca importância, era definido pelos estudiosos de uma maneira bastante limitada, reducionista, né? Como sendo apenas algo que tem a ver com a vida de vigília, a vida objetiva, né? A capacidade do ser humano interagir com o mundo prático, isso seria a consciência, e nada mais. E quando Jung examina a tese da consciência, ele elaborou uma teoria que eu considero a teoria, o momento máximo da sua vida, da sua carreira, quando na tese da consciência, nas obras primorosas dele, ele vai falar do processo de individuação, do processo de integração das polaridades. Só para fazer mais uma digressão rápida, a psicologia junguiana, toda ela é voltada para polaridades. O ser humano vive sob polaridade, dicotomias, né? Então, ego, self, sombra, luz, masculino, feminino. Para ele, o psiquismo humano lida com isso o tempo todo, porque é uma forma de a gente lidar com o mundo à nossa volta, já que o mundo à nossa volta é polar, né? Certo, errado, branco, preto, masculino, feminino, cima, baixo, esquerda, direita, e assim por diante. Então, o mundo ao nosso redor é polar, e para a gente compreender a realidade, precisamos dicotomizar as coisas, pelo menos em nosso nível de consciência, em nossa mentalidade atual. O que significa dizer
que deve haver níveis em que essas coisas estão integradas em uma coisa só. Mas, para o nosso nível, a gente, por exemplo, entender a saúde, só conseguimos porque conhecemos a enfermidade. Porque por parâmetros, a gente sabe o que é alguém com saúde, porque conhecemos os processos enfermiços. A gente sabe o que é noite porque existe dia. E vice-versa. Então, nós conhecemos as realidades por paralelismos e por referências. O que isso significa? É que o psiquismo humano, consciente, normalmente manifesta uma polaridade, o que significa dizer que eu tenho a outra polaridade inconsciente. Essa é a tese junguiana. As pessoas às vezes complicam demais, há textos profundos sobre isso. Mas significa dizer o seguinte, que se eu sou vulgar e depravado, é porque na consciência, no mundo egóico, eu escolho esse padrão. Mas eu tenho um lado santo que está inconsciente. Ou vice-versa. Eu posso escolher no ego funcionar de maneira santificada e eu tenho um lado depravado e pecaminoso inconsciente. Tem a ver com deliberação egóica. O que é que eu escolho de como funcionar? Mas Jung também vai dizer que há padrões nossos que são arquetípicos e que são coletivos, do inconsciente coletivo, que vigem nossa consciência e que tem o oposto, a polaridade oposta, a contraparte oposta inconscientemente. É a dicotomia ego-self, o ego, o ser exterior, e o self, o ser emocional, o ser profundo. Nem sempre o ser que eu sou é o ser que eu apresento. Ou então, aquilo que eu conheço em termos de valores éticos, de discernimento e de conhecimento, e aquilo que eu ignoro e que eu nego. Ele chamou essa dicotomia de sombra, o lado escuro da personalidade, e luz. E tem uma série de padrões. O velho sábio, o arquétipo do velho sábio, Philemon, como ele dizia nas suas experiências paranormais. E assim ele vai calcando, como também a ideia da ânima, a dimensão feminina, da criatura masculina, porque se o ego é masculino, há uma dimensão feminina inconsciente. Se o ego é feminino, a mulher, tem uma dimensão masculina inconsciente, que de pessoa para pessoa isso é mais ou menos pronunciado, ou seja, a dimensão inconsciente é mais ou menos forte, ou mais ou menos reprimida. E aí explica as relações amorosas, conjugais, que tem a ver com essa dimensão inconsciente, Porque quase sempre a ânima do homem é a referência feminina que ele tem pelos modelos de mulher que faz com que ele se relacione com mulheres, e o ânimo da mulher, por consequência também, o que muitas vezes explica as relações de parceiros, o ânimo e a ânima se relacionando, portanto, jogos psicológicos inconscientes e até projeções. Quem quiser entender melhor o assunto, procure um livro chamado Os Parceiros Invisíveis, de Joe Stafford, que é um psicólogo junguiano, um psicoterapeuta junguiano e sacerdote, inclusive. E ele vai fazer análise brilhante sobre o assunto. Parceiros invisíveis. Então, nós temos essas dimensões, masculino, feminino. Jung não sabia dizer porque em uns é tão diferente do que nos outros. Porque em mulheres há a ânima pronunciada, o ânimos pronunciado ou não, e o homem também tem a ânima ou mais forte ou mais recalcada. E a grande meta da tese da consciência de Jung era equilibrar esses opostos. Era equilibrar essas polaridades numa harmonia. Ou seja, o ego consciente, tomar conhecimento das sombras e assimilar a sombra, portanto unificando-os. O homem equilibrar-se com a sua ânima, nem ser tomado pela ânima para ficar efeminado do ponto de vista comportamental. Não estamos aqui entrando na área das análises sexuais e de orientação sexual. Estou falando em termos comportamentais. Nem também reprimir a sua ânima e ficar grosseiro
e macho, no sentido animal do termo. A mulher também nem ser absorvida pelo seu ego e tornar-se excessivamente feminina no mau sentido da palavra, excessivamente emocional, que são as dimensões mais atribuídas ao sexo feminino, nem ser tomada pelo ânimos a ponto de se tornar excessivamente masculinizada. É todo um equilíbrio. Toda a teoria de Jung é de uma harmonização. Esse equilíbrio. Ele chega a citar personalidade. Veja que Jung ele vai discutindo coisas psicológicas com o preconceito acadêmico da época, tendo receio de adentrar pelas questões espirituais e morais. Mas ele não consegue evitar. Porque chega um momento que ele cita Gandhi como exemplo dessa harmonização. Ele cita São Francisco de Assis. Principalmente Gandhi, ele tem textos que ele vai examinar a psicologia de Gandhi, dizendo que é um modelo protótipo dessa individuação. Mas a verdade é que Allan Kardec fala dessas coisas de uma maneira muito mais bonita e mais simples. Quando eu leio esse texto Homem de Bem, eu me recordo de um Chico Xavier. Ele conseguiu harmonizar o ego com sua ânima. Ele conseguiu integrar sua sombra com o seu mundo consciente. Ele conseguiu se harmonizar consigo mesmo, a ponto de ser muito maior do que a mediunidade que ele trazia. Porque o fenômeno mediúnico de Chico Xavier já era fantástico. Já era formidável. Mas o homem Chico Xavier foi maior do que o fenômeno. Porque fenômeno por fenômeno, já existiam outros médiuns iguais a ele, que produziam fenômenos muito semelhantes. Mas o que fez Chico Xavier ser Chico Xavier não foi a mediunidade dele. Foi o tipo de comportamento que ele se permitiu através da mediunidade. Kardec tem um momento rápido em O Livro dos Médiuns que vai dizer o seguinte: o bom médium não é aquele que tem uma mediunidade muito ostensiva, mas é aquele que consegue ser, pela sua conduta, simpático aos bons espíritos, simpático pelas suas afinidades fluídicas, porque esse é um médium de credibilidade. De credibilidade. É uma fonte mediúnica de credibilidade. Então, ontem mesmo nós estávamos lendo um livro em mediúnica, Vozes do Grande Além, que um autor espiritual por Chico faz uma análise extraordinária sobre a mediunidade. Mediunidade de espiritismo, a mensagem. Onde ele fala, o autor espiritual diz, que muitos médiuns se enganam ao receber mensagem de benfeitores espirituais, considerando estar na linha e na conexão com eles. Normalmente é acréscimo de misericórdia. E é por isso que habitualmente os médiuns normalmente confabulam muito mais com entidades em sofrimento, porque é o nosso nível, do que entidades bondosas. Porque a convivência com entidades bondosas é resultado de um trabalho muito bem demorado de sacrifícios. Chico chegou a dizer que ele só sintonizou com Bezerra de Menezes depois de 10 anos de prática mediúnica. Que ele conseguiu entrar na faixa. Porque antes, era aqueles de onde ele saiu, da região espiritual de onde ele saiu ao reencarnar, que eram iguais a eles em sofrimento. Ele em sofrimento. Por isso que a maioria do desabrochar mediúnico, a grande maioria é feita de sofrimento. Porque quando uma faculdade mediúnica desabrocha, há todo um grupo de espíritos, há toda uma tendência de espíritos se voltar para o médium. Kardec vai dizer que o médium é uma espécie de luneta que devassa o mundo espiritual, e os espíritos percebem. Daí o vampirismo campeia tanto. Daí porque o mal-estar mediúnico, que é muito natural. Conversando com boa parte dos médios, a gente vê isso. Os grandes médios, desde um Divaldo Pereira Franco, a uma Raquel Ribeiro, aqui na Bahia, desde um Raul Teixeira, no Rio de Janeiro, até uma Zilda Gama, que deu depoimento, todos eles, sem exceção, passaram por tormentos de natureza mediúnica. O médium que só recebe espírito benfeitor é motivo de dúvida.
que está sempre a serviço e sempre está assessorado pelos benfeitores. Quando Chico Xavier completou 75 anos de mediunidade antes de desencarnar, de cadeira de rodas, ele foi para o grupo espírita da prece receber espírito obsessor. Espíritos trevosos que se comunicavam, porque a função da mediunidade é essa. É atender os espíritos em sofrimento. Para que o médium se aprimore. Essa é a função da tarefa. Melhoramento individual. E é interessante a gente falar isso, porque nós vemos, por exemplo, Allan Kardec citar essas coisas e chegar a dizer o seguinte. Ele cita uma coisa importante no texto Os Bons Espíritas, que ele denomina sensibilidade, ou, em algumas traduções, maturidade do senso moral. Eu acho que esse é um dos trechos mais importantes dos textos que a gente leu. Maturidade do senso moral. A maturidade do senso moral, e Allan Kardec explica o que é. É uma certa sensibilidade para as coisas nobres, para as realidades morais. Como eu comentei aqui na semana retrasada, nós comentamos aqui que a sensibilidade do senso moral não é sensibilidade emocional. Eu posso ser muito sensível emocionalmente, ser uma pessoa de fino trato e ser moralmente atrasado. Eu vejo muita gente que é sensível, não pode falar nada, que chora, assiste um filme e chora. E é de uma crueldade. É de uma indiferença com os outros. De uma insensibilidade. Vê qualquer coisa, chora, se emociona, se comove. Mas não se presta ajuda. Há uma mensagem belíssima de Emmanuel que ele diz isso. Que Jesus chorou de compaixão quando João Batista havia desencarnado. Mas quando estava na cruz e viu as mulheres chorando, ele não chorou. Porque chorar com as mulheres chorando ali não ia adiantar nada. É o grande símbolo. E aí Emmanuel discorre dizendo o seguinte: naquele momento ele procurou consolá-las, dizendo: filhas, não chorem por mim, chorem por vocês, que vão ficar nesse mundo. O que é que vale dizer? Diz Emmanuel que quando te compadeças de alguém que parte, quando estejas a sós, sensibiliza-te e compadece-te da humanidade até as lágrimas. Mas quando estiveres com alguém necessitado da tua ajuda, chorar só vai piorar a situação do teu próximo. Porque a gente acha, às vezes, que a evolução se passa... Não, os espíritos bons, eles são resistentes à pressão, mas eles são sensíveis à moralidade elevada. Há uma diferença entre sensibilidade emocional e sensibilidade do senso moral, como diz Kardec. Eu me lembro que na primeira sessão mediúnica que nós participamos, no subúrbio da cidade, uma das componentes do grupo chorava a mediúnica toda e todo mundo achava lindo. Os espíritos se manifestavam, ela realmente se sensibilizava e chorava. Às vezes eu pegava a criatura abraçada com a cadeira chorando. Todo mundo, não, porque é médium, está sentindo assim as vibrações. E depois de um tempo, foi nos delegado a tarefa de ficar na condição de dirigente, porque o dirigente da sessão, eu estava na condição de participante, de estar na vibração, na parte da vibração. E depois de alguns anos, assumimos a condição de dirigente, porque o dirigente teve que se afastar do grupo. E eu, na condição de dirigente, eu chamei a pessoa para conversar. Estava num quadro psiquiátrico grave. E nunca ninguém chegou para conversar com a criatura, porque achava lindo que era uma médium sensível e chorava. Então, a sensibilidade que Allan Kardec está colocando aqui não tem nada a ver com isso daí. Em que pese o indivíduo moralmente desenvolvido pode ser sensível, chorar, né? Pode se compadecer, né? Mas é óbvio que dentro de um equilíbrio. Eu já participei de juventude espírita, aqui em Salvador e fora. E eu me lembro na minha época de juventude espírita e mais tarde de evangelizador, que às vezes havia reuniões de jovens, os jovens se davam as mãos, faziam aquela prece e choravam, se abraçavam, choravam. Desequilíbrio emocional. E todo mundo achava lindo aquele espírito cristão. Não, a pessoa se compadecer, se sensibilizar, chorar é uma coisa. Mas essa coisa assim, essa sessão de descarrego coletiva é um pouco de excesso. Como diz Raul Teixeira, bom senso e água fluidificada não fazem mal a ninguém.
Então, e aí Allan Kardec adentra-se sobre os tipos de espírita. O espírita teórico, eu estou usando meus termos, tá? O espírita teórico, aquele que lê, que acha bonito e nada mais. O espírita fenomênico, que é o espírita que gosta do fenômeno, que acha muito bonita a filosofia, que quer participar de mediúnica e fica por isso mesmo. E o espírita cristão, que é aquele que se sensibiliza com a moral. É aquele que se interessa pela parte moral, que é a parte essencial da doutrina. Afinal, todos nós vamos desencarnar. E se a gente ficar dando pirueta em fenômeno de levitação, isso não vai fazer diferença na hora da nossa desencarnação. O que vai fazer a nossa diferença na nossa desencarnação é aquilo que a gente conquistou moralmente. E é por essa razão que a parte moral da doutrina é muito importante. A ponto de Allan Kardec vai dizer que há espíritas que nunca participaram de um fenômeno, mas que acreditam pela coerência, pelo bom senso, pela racionalidade, e estão envolvidos, dedicados à parte essencial da doutrina, que é a parte moral. É a parte que diz respeito à nossa vida. Eu conheço muita gente que diz, depois que meu filho desencarnou, eu recebi 20 cartas psicografadas. E quando eu vejo a vida dessa pessoa, as 20 cartas do filho que psicografou não tornou a pessoa melhor. De picuinha, de intriga no centro espírita, essa delícia de fofoca no centro espírita que a gente faz. Né? Então, as mensagens do filho dela não tornou ela melhor, não tornaram ela melhor. Nenhuma crítica a cartas psicografadas. Mas os espíritos, por misericórdia, permitem que os nossos parentes se comuniquem, não é para ficar confabulando e dialogando aquilo que não fez na Terra. Quer dizer, não disse eu te amo na Terra, desencarna para dizer depois de morto? Não. Não é essa a tarefa da carta psicografada. Por acréscimo de misericórdia, nós temos a chance, às vezes, de um parente se comunicar para que a gente atente para os valores. O que é que acontecia com as cartas de Chico? Os filhos voltavam às mães para confortar as mães e dizer, minha mãe, continue apegado ao Evangelho. Permaneça com Jesus. Não faça com que esse desespero que toma conta da senhora e que dá saudade aqui em mim também, faça se afastar das boas práticas do Evangelho. As boas ações. É essa a tarefa dos espíritos. Orientar para o bem. Porque eles sabem, desencarnados, que é isso que vai contar quando eles, os encarnados, desencarnarem. Quando a gente despertar, vai despertar com os valores que acumulou. Então, é essa a tarefa. É provar que nós não somos um corpo que vamos morrer. Somos espíritos que estamos temporariamente num corpo. E dizer aquilo que nos aguarda no além-túmulo. O espírita teórico, aquele que acha tudo muito bonito. Aquele que vai para a palestra e diz, o que foi que aconteceu na palestra? Ah, não entendi muito bom, mas foi uma beleza. Quer dizer, o mais importante não é achar a palestra bonita ou feia. É o que é que aquilo agregou em minha vida. Eu saí com algo para refletir. Então, a teoria, o espírita dos fenômenos, o experimental, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, né? Porque ele retoma esse texto, né? O experimental, que é esse espírita que gosta da prática fenomênica. Tem muito espírita assim. É só dizer que o centro espírita tal está tendo um fenômeno público, todos nós gostamos de um fenômenozinho. Se é palestra, a pessoa dorme na primeira fila, na fila do gargarejo. Fica com a boca aberta, babando. Eu, como sou palestrante, eu vejo as pessoas babando na primeira fila. Agora, se disser que tem um médium fazendo espetáculo circense, é esse aperfeiçoamento. E aqueles espíritas que têm um aperfeiçoamento moral de fim de semana. É aqueles que vão fazer a reforma íntima de sábado a sábado. Quando vai para a campanha do quilo, quando vai doar alguma coisa, alguma tarefa social, quando vai fazer atividade. Isso é um pouco de perfumaria, de mise-en-scène que a gente faz, né? Um pouco dessa coisa. Não que as tarefas, as atividades sociais não sejam boas, não sejam válidas. São válidas. Devem ser feitas. Às vezes são combustíveis para a nossa alma. Quando eu vou por alguma atividade social, eu não vou para dar, eu vou para receber. Porque aquilo que a gente faz nos renova energeticamente. Mas a nossa iluminação não vai ser feita com aquela atividade social, senão pelo hábito do bem.
Porque a gente é muito bom para fazer o bem para os estranhos. Mas para com aqueles que a gente convive, como a gente já está um pouco irritado, né, na convivência dos atritos, a gente já não é tão tolerante, tão bom assim, né? Porque reforma moral tem a ver com hábitos. Nenhuma atitude do bem vai me tornar uma pessoa boa. Mas o conjunto de atitudes do bem pode me tornar uma pessoa de bem. Porque é o conjunto que vai me fazer internalizar o bem e, de repente, eu me torno uma pessoa boa com a bondade que me contaminou. Por isso que eu vejo pessoal, eu sou tão imperfeito e continuo na tarefa. Meu filho, continue. Porque é na atividade, na tarefa, que suas imperfeições vão melhorar. Se você é imperfeito na tarefa, imagine sem a tarefa. A coisa vai ficar pior. Porque se o doente toma o remédio e está assim, imagine sem a medicação. Não é eu ficar perfeito para fazer a tarefa, é a tarefa que vai me tornar uma pessoa melhor na atividade. É melhor fazer as coisas de maneira imperfeita do que não fazer nada e esperar uma perfeição mágica. Conversava com uma pessoa agora há pouco, um jovem, e eu dizia, nem que seja com raiva, ore com raiva, mas ore. Eu perdoo aquele desgraçado. Uma hora, como diz o ditado popular, você mente tanto que acaba acreditando na mentira. Isso é, corrigindo. Você age tanto naquilo que você ainda não acredita internamente e faz por fora, para que um dia aquilo lhe impregne e o envolva por dentro. Então é essa questão que Allan Kardec está trazendo aqui de uma maneira sui generis, para a gente não ficar no fenômeno apenas, nos elementos superficiais. Eu já contei aqui que tem um amigo meu que diz assim, Flávio, esse negócio de espiritismo não é para mim não, porque eu vou para o centro, inclusive os centros que você indica, eu vejo, é um negócio tão parado, né, tão assim, devagar, que não é para mim. Né? Aquela doutrinária, aquela coisa do ensino evangélico, não é para mim. Eu gosto de um negócio assim mais agitado, mais animado, eu gosto do batuque, da música. O meu negócio mesmo é terreiro. Eu gosto de ver o Espírito batendo ali, e a música, e o Espírito tomando conta e baixando o santo. Ele diz, vá para lá. Porque é psicológico, minha gente. A psicologia transpessoal já diz que religiosidade tem a ver com níveis de consciência. Por isso que Allan Kardec já era sábio de falar que o espiritismo não procura convencer as pessoas. Sabe por quê? Porque o espiritismo já sabia que isso não é contraproducente. Não tem resultado. As pessoas se identificam com a fé com a qual já conseguiu desenvolver no seu mundo íntimo. Tem gente que precisa do amuleto, da estátua, precisa do talismã, precisa do culto exterior. Não é ruim, não é negativo, nada contra. São níveis, são fases, são experiências. Tem gente que precisa do terço para orar. É melhor que a pessoa ore com o terço sinceramente, porque ela vai estar alcançando os altos níveis, do que estar em outra proposta com a qual emocionalmente ela não se identifica, não acredita e não tem o efeito da oração. Porque o que importa é o sentimento. Se ela acredita naquilo, com o sentimento ela chega lá. O mais são adendos. São adornos. Então são níveis de consciência. Desde o homem primitivo, que acreditava que o sol era Deus, o Deus Tupã, o Deus mitológico das manifestações naturais, o politeísmo, e assim o sentimento religioso vai se desenvolvendo. Né? Então eu falava para ele, vá lá, seu lugar é no terreiro, porque você vai ser um excelente umbandista, pai de santo, equede, filho de santo, candomblezeiro, vai ser ótimo, melhor do que ser um espírita falso. Ou melhor do que ficar aqui criando caso, porque você não vai criar caso aqui, porque senão ele vai querer transformar o centro espírita num terreiro. Não é melhor ele estar no lugar com o qual se identifica? Então, é essa questão que tem a ver com níveis de consciência. Níveis de consciência. Allan Kardec fala isso, os bons espíritas. Né? Ele fala de uma maturidade do senso moral. Aquele que se identifica, que ele toca, né? Já está em um padrão. Outros que veem as coisas, acham muito bonito, mas veem apenas de natureza teórica.
Isso, minha gente, é muito mais importante do que a gente ficar se dedicando a entender, por exemplo, as nuances do mistério da mediunidade. Não que a gente não possa estudar a mediunidade, mas isso é muito mais importante. Emmanuel vai dizer o seguinte: você quer ter o dom da cura? Quer ter a mediunidade de cura? Comece nessa encarnação a amar os doentes. Porque a mediunidade de cura é uma faculdade que foi cultivada em várias encarnações. E assim para outras faculdades. Todas essas faculdades são conquistas do espírito ao longo da evolução anímica, do seu desenvolvimento. Então, é interessante a gente pensar sobre tudo isso, né? O homem de bem é o retrato desse homem moralmente equilibrado. Os bons espíritas, veja que didática impressionante, né? O homem de bem fala dessa referência máxima. E aí depois vem os bons espíritas. Os bons espíritas é como se Kardec estivesse ratificando que a proposta do espiritismo é tornar a pessoa homem de bem. Por isso, o homem de bem, depois os bons espíritas, né? Culminando quando Allan Kardec fala que a moral espírita e a moral cristã são uma e a mesma coisa, e reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para ser cada dia um pouco melhor. Não. Os níveis de consciência falam de posturas psicológicas distintas, né? Essa é a tese da psicologia. Óbvio que na teoria psicológica há níveis de consciência mais atrasados do ponto de vista ético-moral e níveis de consciência mais sofisticados, cujo repertório é mais sofisticado. O que a gente costuma dizer é o seguinte, que o Espiritismo é uma doutrina que se propõe a ser uma doutrina libertadora, no sentido de que, de não repetir alguns vícios e alguns erros das tradições religiosas do passado. O Espiritismo não se propõe a ter culto exterior, por exemplo, né? O Espiritismo não se propõe a ter uma hierarquia sacerdotal, né? Um sacerdócio obrigatório e compulsório, uma hierarquia de poder, onde alguém é um ministro religioso que tem a palavra final. No Espiritismo não tem. Todo mundo pode consultar a fonte, que é a palavra dos Espíritos. E a palavra dos Espíritos não está em posse de alguém. Então o Espiritismo preconiza, o Espiritismo procura examinar de uma maneira bastante acentuada e patente e palpável o mundo espiritual. Qual é a doutrina? Isso eu preciso dizer. Qual é a doutrina na história que estuda os detalhes da vida após a morte como Espiritismo? Eu não conheço. Agora, isso não quer dizer que isso faz dos adeptos, ou seja, dos espíritas, que são aqueles que aderem à doutrina, pessoas mais evoluídas por isso. Né? Pessoas mais evoluídas por isso. O indivíduo é sensível à moral espírita, ele tem um certo grau de desenvolvimento, diz Allan Kardec, porque ele não é insensível à prática moral. À prática moral. Mas ele vai se tornar espiritualmente evoluído por aquilo que ele implementa na sua vida. Da mesma forma que há católicos, há protestantes, que são sensíveis à moral católico-protestante, que na sua essência vai para o mesmo lugar. Se a gente for pegar na essência, chega no mesmo lugar. Né? Porque a essência moral das religiões convergem. Eu como espírita, acredito que o espiritismo tem uma parcela maior de conteúdo, porque examina os desdobramentos disso. Mas é claro que se a gente perguntar para um católico, ele vai dizer que o catolicismo é que é. Não podemos negar que na moral, no âmbito moral, da mesma forma que no catolicismo a gente teve um Torquemada, um Inácio de Loyola, indivíduos hediondos que fomentaram o horror, que saíram por aí nas torturas da Inquisição, que fomentaram a desagregação das pessoas, que levaram dezenas ou milhares de pessoas à fogueira. A mesma doutrina ofereceu um Francisco de Assis, ofereceu os grandes vultos da humanidade.
Então, a doutrina tem um mapa, né? Mas as criaturas que estão lá não necessariamente são mais ou menos evoluídas, porque, meus amigos, nós temos duas coisas que a gente precisa considerar. Uma, já falei aqui várias vezes, a evolução não dá saltos. Há um espírito de sequência. Né? E às vezes, nós nos enganamos pela aparência. Quer ver uma coisa? Eu não preciso ir muito não estou falando da Idade Média. Quantas pessoas na Idade Média que eram travestidos de religiosos, mas eram espíritos primários? Vou dizer mais. A gente pega na Síria, aqui, hoje, atualmente. Quanta gente vestida de paletó e gravata, bonitinho, de aspecto civilizado, e estão aí produzindo arma bacteriológica. A gente vê os vídeos, crianças morrendo. Então essas pessoas têm aspecto de civilizado, mas são espíritos selvagens ainda. Então a gente se engana pela aparência. Porque um espírito religioso pode reencarnar no meio onde ele culturalmente adota o materialismo, e às vezes é um espírito mais amadurecido do que aquele que é encaminhado pela reencarnação na religião, para que na religião ele possa desenvolver religiosidade. Religiosidade, sim, pode ser um termômetro de maior ou menor evolução. Porque religiosidade tem a ver com espiritualidade. Religiosidade tem a ver com a minha capacidade de lidar com as coisas, né? Emmanuel fala isso no prefácio de Nosso Lar. Espiritismo, espiritualismo e espiritualidade. Seja espiritualidade ou religiosidade tem a ver com a forma como eu lido com aquilo que eu acredito. Aí tem a ver com a evolução moral. Aí tem a ver com mais evoluído ou menos. Então, nós temos essas características que vão para além das aparências, né? E que, às vezes, num espaço curto de uma encarnação, a gente não consegue examinar bem. Às vezes nos passa despercebido isso. Por outro lado, eu não posso negar, eu estava pensando isso hoje de manhã, que a evolução espiritual também tem uns certos saltos. Ou certas surpresas. Né? Como diz Haroldo Dutra Dias, saltos quânticos. Porque aqui para nós, quem olhava Saulo na época dele, não dava nada. Né? Até os irmãos de raça tinham medo dele. Porque quando o bicho se irritava, sai de baixo. Né? Era furioso. Era paixão ali. Né? Era dominado por um fanatismo, por uma intolerância. Mas o que ele fez, ele deu um salto que a gente ficou comendo poeira até hoje. É interessante porque quando Kardec, novamente, capítulo Perfeição Moral, que deu origem a esse capítulo do Evangelho, o capítulo Perfeição Moral do Livro dos Espíritos, Kardec começa o capítulo perguntando qual é a mais meritória de todas as virtudes. E os Espíritos respondem o desinteresse pessoal. Porque há pessoas que fazem até o bem, que esse bem um pouquinho, mas quando algo lhe prejudica o interesse pessoal, resiste, afasta, se rompe. Né? Porque o interesse pessoal, minha gente, é uma sofisticação, porque não há tempo, senão eu ia desenvolver, mas não há tempo. É uma sofisticação do instinto de conservação da vida lá do reino animal, porque no reino animal, o instinto de conservação da vida era para proteger, para conservar a matéria. Então, o leão vai lá e mata a zebra e come a zebra para viver, para ele não morrer de fome. Né? Só que, e esse é que nem o que eu já falei aqui, determinados comportamentos na criança é muito bom, mas os mesmos no adulto já é inadequado. O espírito também tem uma infância. Aí ele vai evoluindo o psiquismo, passa por outras fases. Aí na fase da razão, que é a fase hominal, nós utilizamos esse instinto de conservação da vida, só que racionalmente levamos, porque o animal sendo animal é natural. Agora o ser humano acionando o seu lado animal, fica pior do que os animais. Porque se rebaixa de tal forma, porque nenhum animal vai pegar o outro por crueldade, por prazer.
pega um outro e bate até a morte, como a gente vê isso na mídia. Isso daí é o quê? Já não é mais o instinto de conservação da vida. Ou melhor, tem origem no instinto de conservação da vida, mas agora direcionado, deformado, deturpado, né, voltado até o interesse pessoal. Qual é o interesse pessoal? Vou ganhar muito dinheiro, vou me abastecer, vou acumular. Por quê? Porque é minha proteção. Vou jogar na bolsa de valores, vou investir muito. Por quê? Porque eu me preservo. É algo mais sofisticado do que matar um peixe para comer na selva. Mas no fundo existe um interesse pessoal, só que mais bem elaborado. Né? Nada contra a pessoa ter patrimônio, não é isso não, viu? Mas daí esse interesse pessoal às vezes impede da pessoa ser plenamente do bem. Né? Plenamente do bem. Né? Porque até onde pisa no meu calo, eu sou bom. Então isso aí impede a pessoa de avançar moralmente falando, né? Então é interessante isso. É verdade, é verdade. Veja que são experiências, né, Patrícia, imateriais, não tem nada de material, mas às vezes dói muito mais, né? Porque tem a ver com uma doação, que não é uma doação material, né? Que nem dói no bolso, mas dói, né, no sentido de a gente superar o nosso ego. Né? A gente, por exemplo, continuar tratando aquela pessoa que foi ingrata conosco, né? Ou que nos tratou de uma maneira ferina, e a gente continuar tratando da mesma forma, é um passo avançado. Né? Tratando de maneira benevolente, né? Reagindo de uma maneira positiva, né? Superando esse medo que ela falou, o medo de amar, né? Joana tem um texto que ela fala disso, né? Que psicologicamente há um medo que não faz sentido nenhum, que é o medo de amar. Porque o nosso ego acha que ao amar a gente vai ficar vulnerável. Ao amar os outros a gente vai ficar vulnerável. É uma ilusão que a gente criou, né? Que a gente vai ficar, na verdade, suscetível. Pelo contrário, sou eu quem ama. Se o outro não ama, isso não altera em nada meu amor. Quando o amor é dessa forma, é legítimo. A gente tem medo de amar porque às vezes a gente não ama nessa condição. A gente ama numa condição que é uma condição mais imatura, né? Uma condição de que da compensação, da troca, uma condição que na verdade tem a ver com o desejo, né? Ou com necessidades. Né? Tanto é que um grande psicanalista costuma dizer que 90% das pessoas que dizem eu te amo, está dizendo eu quero que você me ame. Veja que coisa, né? Então, é o inconsciente se declarando, né? Porque se a gente falar eu te amo e a pessoa falar eu também de 7 dias, né? Já perdeu um pouco o brilho, né? A gente já vai ficar com raiva, né? O amor já diminui. O amor materno, né, tende a ser isso, né, que é uma sofisticação do instinto, né, o instinto do cuidado da prole, que foi desenvolvido e que desponta na espécie humana como o amor. Óbvio que, sendo espíritos imperfeitos, as mães também amam com as suas imperfeições, né, com seus apegos, com alguns caprichos, mas ainda assim tem lampejos, como dizem os espíritos, né, desse amor sublime, desse amor incondicional, né, que já treina de uma maneira mais eficaz aquilo que Patrícia falou, né, que é essa coisa de às vezes ser traída, às vezes receber como retribuição a ingratidão, a pecha, né, a reação agressiva, e ainda assim o amor ficar inalterado, né? Então é algo que de alguma forma ilustra um pouco isso, né? Tanto é que Chico dizia que a mulher com sua maternidade tem um segredo dela com Deus, né? Porque ela é co-criadora com Deus, então ela, nessa experiência, ela tem, né? Ela tende, aliás, né? Estamos falando aqui de maneira geral. É claro que há mães desequilibradas, é óbvio que há mães profundamente perturbadas, né? É óbvio que há mães que têm os seus conflitos, né? Mas, genericamente falando, a gente vê até no mundo espiritual as mães serem acionadas para sensibilizar um espírito rebelde de um filho seu, né?
Mas a gente não pode generalizar, né? Certa vez eu estava em mediúnica e um colega nosso doutrinando, e aí essa mania de a gente colocar modelos, padrões de doutrinação, né? Como se fosse carimbo, e aí o espírito começou a se revoltar, e disse assim, cadê sua mãe? Ele disse, é por isso que eu estou aqui. Eu odeio ela, porque ela me abandonou e começou... Eu disse, meu Deus, ele disse, e agora o que é que eu falo? Porque a encrenca dele era com a mãe. Então nem sempre. Mas é claro que genericamente falando, né, a gente vê isso nas obras espíritas, né? A questão da religião é essa que a gente acabou de comentar, né, dos diferentes níveis de consciência. Então, o indivíduo se identifica com a religião mais rígida, porque ele tem traços, às vezes, psicológicos, com os quais aquilo se compatibiliza. E ele, na sua rigidez também, vai adotar um modelo de comportamento que seja de acordo com a moral e que se aproxima até da moral evangélica. Então, tudo isso é muito válido, ainda que os métodos sejam diferentes dos nossos, com os quais a gente não concorde em alguns aspectos, a finalidade é enorme. Já pensou, inclusive aqui na Bahia, que quase o ano inteiro é carnaval e outras coisas mais, porque é melhor não falar, em vez da pessoa ficar viciada ou fanática em cachaça, a pessoa paga o dízimo, né, o 10% na igreja e fica fanático na Bíblia. É melhor do que torrar todo o dinheiro em prostituição, em cachaça, e a mulher e os filhos passando fome dentro de casa. Então, há benefícios para essa moralidade religiosa que atende essas necessidades emocionais do Deus que pune, do inimigo, do diabo que vai tentar, etc. Né? O Espiritismo, é claro que também transforma criaturas e faz criaturas homens de bem. Conheço inúmeros casos de pessoas que saíram das drogas, com auxílio também da doutrina espírita, pessoas que se reformaram como pessoas. Mas é claro que como o Espiritismo tem um arsenal, um acervo de conhecimentos que procura preconizar liberdade de consciência, libertar a criatura, dar autonomia às criaturas, né? E incutir na criatura o senso de responsabilidade perante ele mesmo, né? É óbvio que também atende a outra camada. Camada essa, normalmente mais exigente intelectualmente, né? Kardec vai dizer isso, vai dizer que boa parte das pessoas que ele conhecia que se tornaram espírita são pessoas que não se transformavam moralmente com essa moral evangélica das religiões protestantes. Tem outro lado também. São pessoas que já não se satisfaziam mais com aquela moral teológica medieval da época de Kardec, algumas explicações ingênuas, e que se transformaram como homens de bem na moral espírita porque atendia à sua sede de conhecimento e o seu intelecto. Então, por isso que há espaço para tudo. Emmanuel tem uma bela mensagem que vai dizer o seguinte, que as religiões são como se fossem bancos, cadeiras de cursos de graduação, em que cada religião é uma graduação, né? E os professores são os missionários de cada religião dessa, que espalham o seu propósito. O reitor da universidade é Jesus Cristo. E aqueles que estudam essas propostas somos nós. Então, o material didático é bom, o reitor é fantástico, os professores são formidáveis. Se a coisa não está boa, é por causa dos estudantes, que somos nós. Bom, meus amigos, vamos encerrar.